Ai, isto é uma baitela também, bem naquela coisa também uma baitela. Isto não cheira também. Sim, que me der uma Ora bem, boa tarde a todos. Olá. Mortos de saudades, eu sei. Pronto, hoje aparentemente o meu Git Bash já está a funcionar em condições. Yay! Ao de hoje vamos continuar a falar sobre ficheiros e espero eu chegarmos ao Markdown. Okay? Se vocês se lembram da aula anterior, nós dissemos que temos os ficheiros e eles têm uma organização hierárquica, não é? Temos ficheiros pai, ficheiros filho, etc. Alguém precisa de ser refrescado quanto a isto? Pausa. Portanto, os ficheiros estão colocados dentro de uma hierarquia. Ou seja, uma diretoria, por exemplo, é um exemplo. Podemos pensar numa diretoria como sendo também um ficheiro. Vai dar um bocado ao mesmo. Agora, uma diretoria pode ser pai de várias diretorias que se chamam normalmente filhos. Ou seja, por isso conseguimos estabelecer uma relação hierárquica. Notem que há uma relação hierárquica, mas há uma regra de ouro. Para cada filho só há um pai. Isto pode parecer óbvio quando nós usamos palavras como pai e filho, mas em programação, computadores, etc., nada obriga a que isso seja verdade. Ok? As coisas poderiam ser mais fluidas. No nosso caso, não são. Ok? Um ficheiro só pode ter um pai. Está colocado dentro de uma diretoria, está encapsulado juntamente com outros ficheiros. Ok? Pronto. Pronto. Isto tudo para voltarmos então ao contexto de como é que nós identificamos ficheiros dentro desta hierarquia. E isto pode parecer, para alguns de vocês, isto vai parecer tipo, para que raio estamos a aprender isto numa aula na universidade, porque é óbvio, por assim dizer, porque já mexeram, já fizeram, etc. Mas às vezes é bom formatarmos as coisas, uniformizarmos o conhecimento antes de avançar. Ok? Portanto, ele saltou. Portanto, voltando à linha de comandos, como eu disse, muitas das coisas na linha de comandos existem para trabalhar com ficheiros. Essencialmente quase tudo é operar em cima de ficheiros. Aliás, inicialmente esta era a grande funcionalidade dos primeiros computadores e dos primeiros sistemas operativos, não é? Se pensarmos bem o que é que eles faziam com os computadores em 1950 e troca ao passo, eles queriam era tratar a informação, grande parte dela balística, era uma coisa muito importante para eles, por algum motivo. Mas, no fundo, o que eles queriam era tratar a informação. Mas estamos num tempo em que ter 1 KB de RAM era muito. Ok? E se vocês estiverem a pensar, mas ok, o que é 1 KB de RAM? 8 tweets ocupam 1 KB. Ok? Portanto, a memória desaparece no instante. Para poupar a memória, o que é que se pode usar em vez de memória? Ficheiros. Portanto, era normal que quase todas as aplicações da era, década de 50, da década de 60 e uma boa parte da década de 70, fosse como trabalhar com ficheiros. E era essa a função que os computadores serviam. Daí os sistemas operativos estarem muito focados nesta filosofia de ficheiros. Houve uma série de sistemas operativos que tentaram dissociar, separar esta lógica. O OS X do Macintosh, da Apple, tentou fazer isso porque eles gostam de fazer esse tipo de coisas, mas também o próprio Windows tentou, por exemplo, deixou de chamar diretorias àqueles ficheiros agregadores e passou a chamar pastas, que era, na ideia deles, que era mais fácil para as pessoas entenderem o conceito de pasta, que pode levar muitas folhas de papel lá dentro, do que a ideia de uma diretoria, que era uma palavra que elas não conheciam. Pronto, houve uma série de tentar dissociar o sistema operativo dos ficheiros, mas em boa verdade não funcionou propriamente bem. Toda a gente trabalha com ficheiros e pastas / diretorias. Ok? Portanto, voltando à linha de comandos, vamos aqui então um dos nossos primeiros comandos, pwd, Print Working Directory. Mostra em que diretoria é que estamos. O que é que eu quero dizer com a diretoria em que estamos? Vamos aqui ao Git Bash
E vou escrever PWD. Carregar no Enter. E ele diz-me, olha, estás no /C/projects. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu tenho de ter... O que é a diretoria atual? É, se eu tentar aceder a um ficheiro, neste momento, onde é que o sistema vai procurar? Ele não pode ir procurar no disco todo. Não faz sentido. Eu posso ter... Se eu agora tentar abrir o ficheiro a.txt, não é? Eu posso ter um a.txt em muitos sítios no meu computador, correto? Portanto, quando eu falo se eu escrevesse aqui a.txt, que não vai acontecer nada, obviamente, neste caso, eu estou-me a referir a um ficheiro que está onde? Ali, na Working Directory. É isso que quer dizer Working Directory. É onde é que eu estou neste momento. Quando nós executamos uma aplicação, duplo clique no executável, etc., nós estamos a Working Directory automaticamente é posta para a diretoria onde está essa aplicação. Para o contexto dessa aplicação, sempre que eu tentar abrir um ficheiro, etc., é relativamente ao sítio onde o executável está. E depois é que é o resto do path, etc., que já vamos falar mais. Okay? Mas isto é importante. E vocês dirão, está bem, isso é super simples, super óbvio. A quantidade de vezes que eu já fui chamado em aulas para resolver problemas que eram só relacionados com isso é muito grande. Okay? Portanto, convém estabelecermos bem do que é que estamos a falar. Portanto, neste momento, esta é a minha Working Directory. O que é que isso quer dizer, aquele /C/projects? Como eu vos disse, nós temos a ideia de volumes. Okay? Podemos pensar como sendo discos rígidos, individuais, uma pen que eu ligo, a minha drive de CDs, qualquer coisa. Isso são tudo volumes, são raízes. E eu, por exemplo, no meu computador, neste momento, se eu abrir aqui o meu Explorer, deixa-me ver se ele abriu isto no sítio certo, abriu. Okay? Onde é que está o cursor? Está aqui. Eu só tenho um disco ligado ao meu computador, que é o C, chama-se Bootcamp. E, portanto, isto é o meu volume, o C. E dentro deste C, abrindo, deixa eu ver se eu escondi o portão todo, tenho uma série de ficheiros. Se eu agarrar, e já agora vou fazer aqui a demonstração. Uma pen. Esse é outro disco. Tenho aqui outro volume. Aliás, neste caso tenho dois, porque esta pen tem duas partições. Ou seja, um dispositivo físico até pode ter múltiplos volumes. O D e o E tem alguma, digamos, algum significado ou simplesmente foi, digamos, algo ali? Não, foi sequencialmente. No início, no tempo do MS-DOS, isto vem tudo do MS-DOS de 79, se eu não estou em erro, 1979, a ideia é que a primeira drive do computador era o A. Só que, regra geral, nos computadores da altura não havia discos rígidos. Portanto, a primeira drive era normalmente uma drive de disquetes. Vocês sabem o que é uma disquete? Alguém sabe o que é uma disquete? Sim, já apanhei disquetes um bocadinho. Pronto. Disquetes eram coisas físicas que nós metíamos nos nossos computadores. E essas eram as primeiras drives, ou seja, nós quando queríamos, mesmo, atenção, no meu tempo já havia discos rígidos, mas nesses tempos, eu queria iniciar o meu computador, eu tinha de pôr uma disquete com o sistema operativo na drive, e era o A. E depois a seguir, agora quero ir fazer coisas, tira a disquete, põe outra disquete, e continua a ser o A. Diz respeito àquela unidade. E o A e o B eram normalmente as unidades. O C foi normalmente, quando começaram a surgir os discos rígidos, era regra geral, era muito comum computadores com duas drives de disquetes, o A e o B. O A que era para ter o sistema operativo, o B que era onde eu estava a trabalhar, por assim dizer, para não ter de andar sempre a trocar coisas. E portanto, quando surgiram os discos rígidos, passou a ser o C. E portanto, comumente, a partir daí as letras são atribuídas sequencialmente. C, D, E, E. Mas não tem verdadeiramente significado. Eu, se quiser, posso remapear isto tudo e o disco rígido passar a ser o A. Para o computador é um bocado indiferente. O que aconteceu ao original A e B foram removidos? O que aconteceu ao deixaram de ser usados, porque à medida que fomos tirando, quer dizer, a maior parte destes computadores, a maior parte dos vossos computadores nem sequer drive de CDs têm neste momento, acho eu. Não. Praticamente. Isto é um Mac topo de gama na parte de drive de CD. Está tudo feito para ser com
através dos USBs, etc. Portanto, caiu em desuso, essencialmente. Ora bem, então, continuando. Portanto, voltando aqui ao meu... Portanto, ele está-me a dizer que eu estou no volume C, que corresponde ao meu primeiro disco. Ok? Esta primeira barra, eu já vou falar um bocadinho mais sobre as barras, mas esta primeira barra quer dizer que eu estou a falar da raiz. Eu quero ir à raiz e, dentro da lista de coisas que eu tenho na raiz, quero o volume C, que é, como já vimos, o disco. Portanto, isto podia ser, se eu tivesse uma drive de disquetes ligada ao meu computador, ou outra coisa qualquer. Okay? Portanto, a partir daí, com as barras sucessivas, eu estou a indicar, a partir da raiz, onde é que eu vou. Neste caso, eu estou na diretoria Project. Se nós vimos aqui no meu disco, vou dizer que é muito difícil estar a controlar um rato que está... Se eu carregar aqui, eu tenho aqui uma pasta que é o Project. Okay? Portanto, eu estou dentro daquela pasta. É o que eu quero dizer. Quando, na Working Directory, ele me diz que eu estou aqui. C/Project. Ok? Ei, bolas. Fiz aqui... Espera aí, que fiz aqui raia na gravação. Já está. Continuando. Sim. Mas tu nunca tens nada só com uma barra. Tens sempre barra e qualquer coisa. Não seja a barra C, barra desktop. Exatamente. Tu nunca tens só... Não, tens sempre de descrever qual é que é o volume. Ok? O barra é, conceptualmente, se quisermos pensar nessa ótica, só a barra seria conceptualmente o computador como um todo. Ok? Apesar de que, vamos ver, que podemos usar, quando estamos a mudar de diretoria, quando estamos a mudar do Working Directory, poderíamos usar a barra para descrever, se eu pusesse, por exemplo, só, em vez de usar isto, certo? C, Project. Mas se eu pusesse, por exemplo, só assim, barra Projects, podia ser qual é que é a drive onde eu estou, onde está o meu executável, na raiz, pasta Project. Poderia funcionar da mesma forma, desde que o meu executável estivesse na pasta C, no volume C, de alguma forma. Não é comum. Já agora outra pergunta, não sei se ia explicar. Se aquilo só vê a pasta Project, quando eu faço C Project, ou ele vê, por exemplo, se vê também os filhos com o Project, ou só vê a pasta Project em si? Não sei se estou a perceber bem a tua pergunta. Aquilo diz-me respeito, aquilo eu estou a dizer em que diretoria é que eu estou. Ou seja, todos os ficheiros que estão dentro daquela pasta estão visíveis, mas os que estão em subpastas não. Ok. Os que estão em subpastas não estão visíveis, porque não estão ali, estão dentro de uma subpasta. Têm eles próprios o seu próprio caminho. Vamos falar mais sobre isso quando falarmos de passos relativos. Ok? Ora bem, continuando. Não hesitem em fazer perguntas, malta. Isto é muito mais divertido se fizermos perguntas. Para todos os envolvidos. Ora bem, outro comando. Isto não está a andar. Hã? Não. E está selecionado. Outro comando importante é o ls. ls é de list. Que mostra os conteúdos de uma diretoria. Ora, se eu chegar então aqui àquela pasta onde eu estava e fizer, lembra-se que eu estava no C Project, aquilo é a minha Working Directory, se eu fizer ls, ele mostra-me aqui uma data de coisas. Isto basicamente são todas as coisas que estão dentro daquela pasta. Esta pasta por acaso só tem diretorias. Portanto, se eu agora olhar para aqui para a minha pasta com o Explorer, não é? Entrar aqui dentro e vir, só tenho pastas. Esta diretoria é só um montão de pastas. E se, por exemplo, fosse, por exemplo, um teste.py? Apareceria também. Posso fazer um teste.py aqui.
Com uma Aliás, deixa-me... .tex. Já vamos ver. Eu já... não, vou pôr aqui uma pasta. Vou pôr aqui um fecheiro. Por exemplo, se eu tiver aqui um fecheiro, nem sequer lhe vou mudar o nome, newtextdocument.txt, se eu vier aqui ao meu e fizer ls, está ali o fecheiro. Aparece com uma cor diferente no Git Bash, no PowerShell não vai aparecer com cores diferentes, etc, etc. E depois varia de shell para shell que se usa. Ok? Como é que eu distingo entre fecheiros e diretorias? As diretorias acabam com uma barra, para dizer que eu posso ir lá para dentro, por assim dizer. Enquanto os fecheiros têm as aspasinhas à volta, além da cor diferente. Ok? Isto tem 1 milhão de opções diferentes, o LS, ok? Por exemplo... isto é muito difícil de controlar. Por exemplo, temos aqui o comando ls-la, que formata aquilo de uma forma diferente. É a mesma informação. Okay? Eu estou a mostrar os fecheiros que estão ali dentro. ls-la. O primeiro, aquilo são as opções. O menos descreve, eu vou dar opções. O L, neste caso, quer dizer é o long format, ou seja, estou a formatar para mostrar os atributos do fecheiro, quantos inodes tem, quem é que é o dono daquele fecheiro, quantas unidades de alocação, qual é que é a data de modificação e o nome. Mas eu podia só querer algumas destas coisas, etc. E tenho opções para controlar isso tudo. Okay? O A, neste caso, também diz, o que faz é mostra tudo o que é fecheiros, incluindo fecheiros que possam estar escondidos, que não sejam visíveis à primeira vista, fecheiros que são read-only, coisas desse género. Essencialmente. Portanto, isto tem 1 milhão de opções. E a pergunta que se coloca é: mas como é que nós sabemos? Como é que raio é que nós vamos decorar? Não vai. Okay? O objetivo não é decorar. Eu sou, como vocês vão perceber isto rapidamente ao longo destes anos que me vão ter de aturar, que eu detesto memorização excessiva. Obviamente que há coisas que uma pessoa tem de memorizar, não é? Mas eu não gosto, porque eu prefiro que vocês compreendam e que saibam procurar. Porquê? Porque eu em quase 35 anos de carreira, a quantidade de vezes em que me perguntavam coisas que eu já sabia foi muito menor do que a quantidade de vezes que me perguntaram coisas que eu sabia. Portanto, o importante é que vocês saibam procurar. Vocês saibam que as coisas existem e que saibam como as procurar. Para saber como as procurar, às vezes é preciso saber os termos técnicos ou pelo menos ter uma ideia. E é isto que eu quero de vocês, quase sempre em todas as cadeiras que eu vos ensinar, é que vocês tenham uma ideia. Ok? Quando se diz atributos, só falta, por exemplo, a data quando foi feito? Não. Isso também podia ser considerado um atributo, o termo aqui é um bocado nebuloso, mas neste caso, quando eu estou a falar de atributos, estou a falar destas coisas que estão aqui, este RWX, R-X, R-X. Isto basicamente são permissões. Quando se fala em atributos, quando se está a falar de fecheiros e se fala de atributos, tipicamente o que se está a falar é de permissões. Isto não é muito importante, isto é particularmente importante em sistemas de base Linux, mas essencialmente o atributo de um fecheiro é, este primeiro D é um atributo, se é uma diretoria ou não, aquilo que já falámos. Depois, isto aqui, isto são conjuntos de 3. O R é de read, o W é de write e o X é de executable. Ou seja, se o fecheiro pode ser lido, se o fecheiro pode ser escrito ou se o fecheiro pode ser executado. Okay? E temos 3 conjuntos disso. E o que é que isto diz respeito? É, se eu próprio, que estou agora neste momento ligado, porque isto é muito mais importante em sistemas de Linux em que existe a ideia de utilizadores e não sei o quê. O Windows tem, mas é assim um pouco nebuloso. Portanto, o primeiro conjunto da RWX, aqui neste caso, quer dizer que este fecheiro, eu, que estou neste momento a fazer, posso ler, gravar e executar este fecheiro. Tenho permissões totais. O segundo conjunto, R-X, quer dizer que alguém que está no mesmo grupo de utilizadores que eu pode ler o fecheiro, não pode escrever e pode executar. E finalmente aqui o último conjunto, que também é as mesmas permissões, pode ler, não pode escrever e pode executar, é os outros utilizadores que não pertencem ao mesmo grupo que eu.
Portanto, isto não é assim particularmente importante nesta altura do campeonato, mas basicamente é isso que são os atributos de um fecheiro. Eu não vou entrar muito por aí, mas é essencialmente o que isto faz. Ok? Mas, portanto, como eu não quero, ou não faço questão que vocês decorem coisas, ok? Como é que vocês saberiam? Ok. Número 1. Google é vosso amigo, ok? Mas há aqui uma coisa que é importante para a pesquisa, que é dizer onde. Procurar LIS não vos vai ajudar muito. Procurar LIS, como ver, quero saber a data de criação do fecheiro. Aí já ajuda qualquer coisa, mas mesmo assim não ajuda totalmente. Convém pôr qual é que é a shell que se está a usar. Neste momento estamos a usar o Bash, mas se por exemplo estivessem no PowerShell, convinha dizer PowerShell, etc. Porque podem ter diferenças entre eles. E quem vos avisa que o vosso amigo é. Ok? Portanto, uma boa parte dos comandos também têm opções para mostrar a ajuda. Ou seja, normalmente é coisas do género menos help, ou barra ponto de interrogação, ou menos H, e isso fornece alguma informação. Por exemplo, se eu chegar aqui e fizer ls menos H. Por acaso acho que neste não funcionou. Não, neste. Pode ser, agora aí varia. Eu aqui era um daqueles sítios em que eu ia ao Google e via. Que eu não quero. Ok. Está aqui a explicação toda. Mas pronto, este é particularmente mau porque é muito grande. O LIS é muito complexo. Permite fazer tudo, porque é a maneira como nós temos de saber que fecheiros é que há. E não se esqueçam, para que é que isto servia originalmente? Para processar quantidades maciças de fecheiros, para eu fazer scriptzinhos que iam ver todos os fecheiros e fazer qualquer coisa. Lembram-se do que eu vos falei, como o caso de exemplo, em que tínhamos não sei quantas pastas com não sei quantos fecheiros de log e queríamos procurar uma coisa especificamente? O LIS tem de ter maneiras de fazer isto, porque depois isso podia alimentar uma ou outra ferramenta, etc. Isto é só para vocês terem noção. Mais. Outro comando também importante é o CD. Quando eu ponho coisas entre o sinal de maior e menor, não é que vocês tenham de escrever o sinal de menor, caminho e fechar. Okay? Ali é onde eu poria o caminho. Ok? CD, Change Directory, permite-nos navegar. Vocês lembram-se? Nós temos o nosso Working Directory. Aqui. Era C, portanto, volume C, barra diretoria project. Portanto, eu agora posso entrar dentro de outra diretoria e dizer qualquer coisa do género. CD. Portanto, esta é a diretoria para onde eu quero entrar. Se eu carregar no Enter e fizer outra vez PWD, reparem que o que aconteceu é que eu estava no project e agora estou dentro desta outra diretoria. Ok? E agora, como é que eu ando para trás? Exatamente. Portanto, se eu quiser andar aqui para trás, voltar para trás para o project, só tenho de fazer CD, espaço, 2 pontos. Ok? Já vou falar um bocadinho mais sobre 2 pontos em particular. Ok? Uma coisa importante é que todos os caminhos, o path, aquele path que está ali, aquele caminho, diz sempre respeito à posição relativa à posição atual. Ok? Portanto, lá está. Eu estou na Working Directory. Portanto, todos os caminhos são relativos aí. Se eu quero andar para trás, por exemplo, se eu estou no Project e quero entrar no Program Files, ou seja, eu estou aqui no C Project e agora quero ir para a diretoria. Vou testar a escrever isto tudo. Portanto, tempo. Mas eu estou aqui. Okay? O caminho é relativo. Portanto, eu poderia fazer 2 pontos. Espera. Não abri. Não. 2 pontos. Agora vou pôr aquela barra e dizer tempo. Ok? E, vendo onde é que eu estou agora, estou no tempo. Ou seja, eu andei para os 2 pontos, portanto andei uma para trás,
e depois entrei dentro do tempo. Ou seja, as posições são sempre relativas ao sítio onde eu estou. Ok? Agora, é verdade que às vezes podemos ter erros. Ok? E isto é importante perceber isto. Se eu tentar entrar dentro de uma pasta que não existe, ele dá-me erro. Não satisfaz o directory. Certo? Ou seja, tu só consegues fazer CD em nome da pasta se essa pasta existir dentro dos Exatamente. dados. Ok? So far so good? Ora bem, eu falei em caminhos, até agora temos estado a falar de caminhos relativos. O que é que quer dizer relativo? Relativo ao sítio onde eu estou. Mas nós também temos a ideia de caminhos absolutos. O que é um caminho absoluto? Isto é um caminho absoluto. É normalmente um caminho que começa com a tal barra, que diz, eu estou a dizer respeito à origem de tudo, e depois a seguir digo-lhe qual é que é o volume, e dentro do volume qual é que é a pasta, e dentro dessa pasta qual é que é a outra pasta. Eu posso fazer isto, por exemplo, neste caso aqui, isto é uma pasta que existe no meu computador, acho eu, deixa-me confirmar. Existe, sim senhor, e reparem, não interessa onde é que eu estava na tempo. Se eu for para outra qualquer, ok? Estou no Projects e usar exatamente o mesmo comando. Para andar para cima e para baixo nos comandos é usar as setinhas no baixo. Onde é que está? Aqui. Se eu usar exatamente o mesmo comando, ou seja, há bocadinho eu estava no tempo, usei aquele comando e fui parar àquela diretoria. Agora, estou noutra pasta completamente diferente, vou usar exatamente o mesmo comando e vou parar exatamente à mesma diretoria. Okay? Isto é um caminho absoluto, um path absoluto. Paths absolutos começam todos com uma barra. Que diz, eu estou a começar da raiz. Okay? Obviamente que poderiam argumentar que isto continua a ser um path relativo. É relativo ao quê? Àquela barra que eu ponho que existe em todo o lado. Mas, pronto, é um bocadinho um detalhe. Ok? Agora, há aqui uma diferença de todos os sistemas operativos do universo e do Windows. Que é, o Windows tem a mania de ser diferente nestas coisas. Tem a ver com questões históricas, de como é que surgiu, etc. Mas, basicamente, aquele /C que nós temos andado aqui a usar, em Windows pode ter outro nome, que é C:/. E sim, a barra é ao contrário neste caso. Ok? Isto, /C/ e C:/, é exatamente igual. Isto é o mesmo um path absoluto. Começa com um volume, 2 pontos. Ok? É um pouco mais chato, mas tem a ver com a maneira como o Windows surgiu originalmente e como é que as coisas evoluíram. O Windows aceita as duas coisas, como nós acabámos de ver. Ou seja, o Windows foi depois convergindo para o que os outros sistemas operativos faziam, mas pronto, ainda tem o legacy todo. Por exemplo, vocês sabem porque é que não existiu o Windows 9? Acho que tem a ver com o número de termos de marketing, não é muito apelativo. Nada. Tem a ver com o Windows, quando apareceu, pelo menos o Windows mais popular era o Windows 95, certo? Que é o Windows 9. Então o que é que acontecia? Há muitos programas que ainda hoje existem e são usados, que verificam a versão do Windows, vendo o nome, e se vissem o Windows 9, começasse pelo Windows 9, porque se eu quiser ver um programa que funciona em Windows 95 ou 98, eu vou procurar o Windows 9. Então se eu lançasse um Windows 9, essas aplicações podiam pensar que ainda estavam no Windows 95 ou 98. Portanto, como isto era um problema grave o suficiente, de retrocompatibilidade, eles resolveram saltar o 9. E foram do 8 para o 10. Este é o tipo de problemas que os gajos do Windows têm. É a popularidade, eles não podem partir nada de uma versão para a outra. Têm de garantir que as coisas continuam a funcionar. Pelo mesmo motivo que ainda continuamos a usar aplicações que ainda continuam a funcionar o C:/, que já não faz sentido nenhum há anos.
Ok? O Windows 9. Onde é que eu vou verificar isso tipo num low level? Não podia dar outro nome qualquer só para eu verificar o nome da versão? Mais ou menos. Chamarem 9. Depende se as pessoas estivessem a usar aqui. Porque se as pessoas tivessem feito as aplicações corretamente no tempo do Windows 95, eles tinham outras maneiras de perguntar qual é que era o sistema operativo. Este problema é que isto eram atalhos que os programadores faziam, particularmente na década de 90, em que a vasta maioria das pessoas que estava a fazer engenharia de software não tinha qualquer tipo de formação. Não é? Hoje em dia é difícil conceber esta ideia, mas o meu curso de Engenharia Informática, um dos primeiros cursos de Engenharia Informática de Portugal, okay, é de 89. Okay? Eu não venho de um curso que tinha 100 anos, que é tipo arquitetura ou direito. Normalmente, este curso aqui já tem 350 anos. Não, a informática era tão recente que a primeira turma, os primeiros licenciados em Engenharia Informática em Portugal, saíram no ano em que eu entrei na faculdade. Ou seja, muito pouca gente tinha formação informática. Eram quase sempre pessoal eletrotécnico, pessoal de eletrónica, ou pessoal de engenharia mecânica, ou físicos, ou matemáticos, que faziam umas coisas e ganhava-se muito dinheiro. Mesmo quando eu saía, basicamente um gajo quase que assinava um cheque sem branco para engenheiros informáticos. Não havia. Por isso, simplesmente. Portanto, quase tudo o que era feito na altura, a qualidade do código não era propriamente espetacular. E, portanto, eles faziam a coisa errada, porque aquilo é o que eles usavam para escrever o nome do sistema operativo. Eles não deviam usar isso para comparação, deviam ver mesmo qual é que é a versão, porque havia sítios onde ver a versão. Ok? Atalhar. E criaram problemas anos e anos depois, mesmo aquela história, não sei se vocês ouviram, lá está, vocês são todos muito novos, do problema do ano 2000, o bug do ano 2000. Isso tudo é um problema completamente evitável, era completa e absolutamente evitável. O problema é que houve muita gente a fazer coisas muito mal feitas durante demasiados anos. E iam criando ali um problema que podia ter sido catastrófico, se assim não fosse. Nunca atribuam à malícia aquilo que pode ser atribuído à incompetência. E isso é basicamente a história do desenvolvimento de software. Software em condições só começou a ser desenvolvido com qualidade. Com aquilo que nós hoje em dia atribuiríamos como qualidade, é uma coisa que tem para aí 20 anos. Aí é que se começou a ter esse tipo de considerações. Porque antes disso era tudo hacks em cima de hacks em cima de hacks, até porque os recursos das máquinas eram tão limitados que muitas vezes era a única maneira de fazer as coisas funcionar de todo. Ok? Portanto, mantenham isto presente. Aquilo pode ser antes C 2 pontos barra. Vou sair aqui ao volume do disco. As barras. O correto em programação, etc., é usar a barra, a forward slash, portanto aquela barra para a frente. O que eu chamo a barra para a frente. Como é que eu acho que isto é uma barra para a frente e não isto que é uma barra para a frente, não sei. Na minha cabeça isto é uma barra para a frente. E é o nome de facto técnico disto, é forward slash. Isto é uma backward slash. Isto é o ideal, porquê? Porque isto vai funcionar em qualquer sistema. Se vocês fizerem programação em C, por exemplo, que é importante este tipo de coisas, se vocês usarem isto, funciona, o vosso código compila em Windows, compila em Linux, compila em Mac, etc. Se usarem esta barra, não vai funcionar em Mac e em Linux, por exemplo. Portanto, é sempre melhor usar sempre esta barra, sempre que possível, quando querem especificar um caminho. O Windows aceita, sem problemas nenhuns, os outros é que não aceitam a barra ao contrário. Lá está, o Windows usa muito a backward slash, mas é específico ao Windows. Eu aqui nos slides, etc., vou estar sempre a usar a barra para a frente e o barra C barra para o volume. Ok? Continuando, falando de caminhos. Dizem sempre respeito onde é que nós estamos, não é? E normalmente não começam com barra. Aliás, normalmente não, nunca começam com barra, porque não faz sentido. Se começa com barra, é absoluto. Se não começa com barra, é relativo. E é sempre onde eu estou. Ok? Agora, há 3 símbolos especiais em termos das barras, dos caminhos relativos. Temos o ponto, temos os 2 pontos e temos o til. Vamos começar pelo 2 pontos, que já comecei a falar dele, não é? O 2 pontos diz respeito à pasta pai. Ou seja, quando eu ponho cd 2 pontos, eu estou a dizer, olha para a pasta onde estás e anda um para trás. Anda para o pai da pasta onde estás atualmente. Ok? E reparem que este caminho pode ser, não quero dizer que seja inteligente ou que se deva fazer,
Mas é perfeitamente válido, por exemplo, fazer, onde é que eu estou, aquela pasta, cd barra, ou seja, anda para trás. Eu estou na pasta projects sg underscore stl base obj, portanto 2 pontos, eu estou a dizer, vai para aqui, certo? Mas eu posso pôr outra vez 2 pontos. E então eu estava aqui, agora passei a estar aqui. Okay? E eu agora, como sou parvo, vou entrar outra vez dentro da mesma. Ou seja, eu vim aqui, 2 pontos, e agora estou a entrar aqui dentro desta outra vez. Portanto, vou para a mesma. Portanto, ter isto ou não ter nada era a mesma coisa, mas não interessa, é isso que eu quero demonstrar. E por aí em diante, ainda podia pôr aqui mais 2 pontos. Para boa medida. E vou parar ao project. Assim. Ou seja, novamente, 2 pontos, vou para aqui. Outra vez 2 pontos, para aqui. SG underscore STL base, vou para aqui outra vez. 2 pontos outra vez, vou para aqui. Portanto, eu vou acabar, se eu carregar agora aqui no Enter, no project. Okay? Não há restrições nenhumas nos 2 pontos que eu uso. Certo? Já foi o que foi. Isto é um erro, o slide. Depois já corrijo antes de pôr. Isto não deviam ser 2 pontos, deviam ser só 1. Aqui. Eu depois já corrijo o slide antes de pôr. Aliás, vou corrigir já. É para ter a certeza que não me esqueço, que eu odeio esquecer-me destas coisas. Se eu encontrar aqui... Já está. Pronto. O ponto indica que estamos a falar da diretoria atual. Regra geral, nós não precisamos dele, a não ser que queiramos, de alguma forma, vamos imaginar que nós temos um comando em que nós temos de dizer em que diretoria é que alguma coisa vai acontecer. Mas nós já estamos dentro da diretoria que nos interessa. Então precisamos ter uma maneira de descrever a diretoria em que estamos. E isso é o ponto. Ou seja, o que é que isso quer dizer na prática? Se eu fizer cd ponto, é válido, não dá erro, mas fico exatamente no mesmo sítio. Porque eu estou a dizer, vai para o sítio onde já estás. No caso do CD, como eu disse, não faz muita necessidade. Onde é que faz? Onde é que isto é útil? Por exemplo, muito cá para trás, quando eu vos mostrei, onde é que está? Não. Lembram-se daquela coisa que para procurar com o código e não sei o quê? O último parâmetro é a partir de onde é que ele vai fazer essa procura. Eu disse-lhe com o ponto que procura a partir daqui. Portanto, é dos poucos sítios onde o ponto é de facto importante. De resto, no CD não faz muito sentido, porque estamos sempre a dizer respeito ao sítio onde estamos. Finalmente, o till. O till diz que estamos a falar da diretoria home. O que é a diretoria home? A maior parte dos sistemas operativos tem esta ideia de que cada utilizador tem a sua home directory. Ok? Vocês no Windows têm a vossa home directory. Normalmente ela até está debaixo do C, /, users, o vosso username, ou admin, ou seja lá o que vocês têm configurado no vosso computador. Se vocês forem ver o vosso computador, tem lá sempre essa pasta. Essa é a vossa pasta home. Okay? Todos os sistemas operativos que eu conheça têm sempre uma pasta que é onde é guardada a informação do utilizador atual. Okay? O vosso My Documents está dentro, é uma pasta dentro dessa diretoria home. O vosso desktop está dentro de uma pasta dentro dessa vossa diretoria home. Por aí em diante. Okay? E o till indica que estamos a falar dessa diretoria. Se eu fizer cd till, ele aparece só aqui isto. Se eu escrever pwd, print working directory, ele diz-me que eu estou dentro do volume C, diretoria users, diretoria DGA 154, que é o meu username aqui. Okay? Se eu quiser ir ao meu desktop
Vocês reparem o que... Se eu fizer CD desktop, há uma diretoria que tem, se eu fizer ls, tem aqui uma data de pastas e subpastas, etc. Tem aqui uns ficheiros. Não era isto que eu queria fazer. Então, para as palavras, a diretoria home é basicamente o users. É o teu user, especificamente o user que está ativo. Ou seja, se tu tiveres 2 utilizadores na tua máquina, no teu computador, e tu entras com um, o teu vai ser uma diretoria. Se entras com o outro, vai ser outra. Ok? Agora, aqui são uma série de recomendações. Caminhos com espaços. Vocês reparem que eu tenho aqui pastas no meu computador que tem espaços. Program, espaço, files. Ou program, espaço... Por acaso aqui não tenho muitas. Porque eu evito. E então, qual é que é o meu ponto aqui? É evitar, ok? Eu sei o Windows faz isso, os sistemas operativos aceitam, não há nenhum problema técnico, mas, regra geral, surge uma série de pequenos problemas. Porquê? Porque se eu quiser aceder a uma dessas pastas, por exemplo... Se não deixa. Deixa. Depois que tentar espaço, ele deu erro ou não queria... Por exemplo, se eu estiver aqui no C, onde está o tal Program Files, não é? Se eu escrever CD, Program Files, e ele diz too many arguments, que é um erro completamente explícito que qualquer um de vocês entendeu. O que é que aconteceu? Ele tentou, para ele o comando é isto. Tentou entrar, para ele tenta entrar numa pasta, num CD, programa. O que está a seguir com o espaço para ele são parâmetros. São mais parâmetros. Só que esta função, o CD, não leva mais parâmetros. Portanto, para ele então é isto ainda mais. O que raio tu estás aqui a tentar fazer? Okay? Portanto, quando nós temos caminhos com espaços, temos de fazer uma de duas coisas. Devemos evitá-los. Há aplicações que não sabem, particularmente aplicações antigas, hoje em dia já não é propriamente um problema. Se tivermos de utilizar, devemos colocar aspas à volta do nome. O que é que isso quer dizer? Tem de fazer assim. CD, abrir aspas, Program Files, fechar aspas. Porquê? Porque ele assim já sabe que eu comecei alguma coisa que só acaba quando eu chegar aqui às aspas finais. Ok? Pronto, não sou fã, por motivos óbvios. Outra maneira de fazer isso é fazer algo que se chama escapar o espaço. O que é escapar o espaço? Isto ainda é mais complicado, que é fazer-se. E agora, eu vou, em vez de pôr aqui um espaço, eu vou fazer aqui uma barra, destas, e vou fazer espaço, e assim já funciona. O que é que eu estou a dizer? Quando eu ponho uma barra destas no meio do texto, particularmente na linha de comandos, eu estou a dizer que o próximo caractere faz parte daquilo que vinha antes. Ou seja, não é um espaço no sentido da interpretação do comando, é só um espaço que pertence ao nome do fecheiro. Ok? Isso é mais uma palavra. Hã? Isso é três palavras. Pode São as duas barras. Sim, podes continuar. Ou seja, podia ser... aliás, há um exemplo disso. Espera aí. Program Files barra x86. Não é x86. Por causa do... Aqui tem outro problema que é o gajo não gosta do parênteses. Então tinha de escapar o parênteses também. Esquece. Ou seja, tenho de dizer que aquilo não é uma coisa especial, é simplesmente algo que faz parte do nome. É sempre melhor usar as aspas. Ok? Mas, assim vocês ficam a saber. Porquê que é importante? Porque há algumas aplicações que não sabem trabalhar com as aspas. É assim, isto eu estou-vos a alertar disto, mas isto acontece em coisas já muito antigas. Ou coisas muito antigas, ou coisas muito obscuras. O que é que estamos a falar quando eu falo de coisas muito obscuras? Sei lá.
Eu não posso legalmente dizer-vos isto, mas o kit de desenvolvimento da switch, por exemplo, que obriga a ligar diretamente com muitas das coisas que é preciso fazer para trabalhar com uma switch a nível de desenvolvimento, implicam falar diretamente com a máquina, com aplicações de linha de comandos. E muitas delas devem ter sido feitas mais ou menos em 1322, quando a Nintendo foi fundada, e mantiveram-se assim, ou seja, não funcionam com uma data de coisas, mas são feitas muito orientadas ao japonês, que normalmente não usa espaços. Ok? Portanto, é por isso que é importante vocês terem pelo menos uma ideia que estas coisas acontecem. Ora bem, continuando. Ok, a maior parte dos comandos que nós vimos até agora, aliás, a maior parte dos comandos não, todos os comandos, têm este formato, ou seja, o comando, depois opções e depois o fecheiro, que são os quais querem operar. Pode haver dois fecheiros, não é? Por exemplo, se eu estiver a falar de um comando de cópia, preciso de dois fecheiros, por motivos óbvios. Ok? Nem todos os comandos têm este formato, mas é um bom rule of thumb. Agora, há aqui vários tipos de comando. E eu vou descrever dois tipos de comando, em particular. Há os internos, que é aqueles que nós temos visto até agora, CD, PWD, LS, tudo isso que temos. E temos o outro tipo de comandos, que é aplicações. O que é aplicações? Eu posso criar os meus próprios comandos. Okay? Eu posso ir ao Python e fazer um executável que faz qualquer coisa que eu quero. E eu posso chamá-lo exatamente da mesma maneira. Ok? Portanto, e estes são programas que são chamados no disco. Agora, o que é que isto quer dizer na prática? Por exemplo, já que falei no Python, eu posso chegar aqui à linha de comando. E posso fazer assim. Posso chamar o Python. Se eu carregar no Enter, ele arranca-me o Python. Eu agora podia trabalhar em Python. Okay? Mas o Python não é um comando da Shell. Foi algo que eu instalei, é uma aplicação. Certo? Portanto, como é que ele encontrou este Python? E qual é que é a diferença disto para um comando? Na prática não há diferença nenhuma entre isto e um comando. Okay? Os outros, o CD, o LS, etc., podem ser compensados enquanto comandos. Aliás, durante muito tempo eles eram implementados como comandos. Como aplicações. Microaplicações. Ok? Quanto a como é que ele encontra, existe algo que se chama o path, com letra grande. Okay? Isto é uma variável de sistema. Ou seja, o sistema operativo, quando arranca, lê uma variável, alguns, que é o path. É onde é que eu vou procurar coisas. Quando vocês instalam uma aplicação, e é por isso que às vezes os computadores começam, um dos míriades motivos, mas um dos motivos pelos quais os computadores começam a ficar muito lentos, à medida que se vai instalando coisas, desinstalando e não sei o que mais. É um bocado por causa disto, o path vai crescer. Não é só por causa disso, mas é um dos motivos. Ou seja, quando eu instalo uma aplicação, por exemplo, quando eu instalei o Python, o executável, o instalador, uma das coisas que fez foi ir ao path e acrescentar o caminho do Python, de maneira que eu posso chamar o Python seja de onde eu estiver. Ok? É para isso que serve o path. Se vocês por curiosidade quiserem saber, então. Onde é que está o cursor? Ai. Aqui. Se eu carregar aqui, por exemplo, como botão direito Properties. Não era aqui. Mas pensa que era aqui, já não é. Ah, não, desculpa, não é no... Eu carreguei no C, não é no C, desculpa. É aqui no PC. Properties. Eu vou abrir-me aqui. Então.
Vens ou não vens? Vou abrir-me aqui uma janela e tal. E eu podia chegar aqui. Advanced System Settings. E ele abriu-me aqui outra janela. Aqui. E eu podia ver aqui o Environment Variables. E está aqui, algures. Está aqui. Um path. E estas coisas aqui, mais estas que estão aqui no System. Isto é, cada vez que eu escrever um nome de alguma coisa, como comando, ele vai procurar entre estas pastas todas, à procura desse comando. Ok? As coisas não aparecem do nada. O problema é que muitas vezes, quando os programas desinstalam, não tiram daqui. E, portanto, cada vez que o gajo depois começa a ficar mais lento, porque ele, cada vez que vai procurar coisas, vai ter de ir procurar a mais sítios. Mas porquê que não tiram se deixam de existir? Porque acabam os programadores e maus programadores. Às vezes o gajo esquece. Bem, isto obviamente não é para vocês memorizarem. Novamente. É só para vocês terem uma ideia. Ei, não sei o que ele me perguntou, mas eu não quero. Ok. Continuar. Professor, a janela está ligada? Faço ideia, mas está calor como o rei. Ela fez quando entramos, mas de repente começou a botar aqui uma sauna. Se alguém tiver uma ideia de onde é que estará. Não sei bem dizer. Não sei. É que eu assumo que ele está ligado sempre. Isto é o comando do projetor. Posso perguntar? Já vão ligar. Olha, passa Não, pista. mas eu pedi para desligar porque está muito frio. Frio! Não olhem para mim. Obrigada, está a ser difícil. Ora bem, portanto, normalmente quando estamos a falar deste caminho, este path, ele é escrito todo em maiúsculas para se distinguir. Porquê? Porque quando eu falo de um path também posso estar a falar de um conjunto de diretoria tal, 2 pontos, barra, qualquer coisa, etc. Usam o mesmo nome. Ok? E eu tenho estado aqui a falar em aplicações e executáveis. E o que é isso na prática? Novamente, para definirmos terminologia com a qual toda a gente concorda. É uma coisa que pode ser executada, é um programa, essencialmente. Em sistemas operativos como o Linux ou o macOS, isso é porque os ficheiros foram marcados de uma certa maneira. Lembram-se de quando eu estava a falar dos ficheiros terem aqueles atributos, o R, W e X? Pronto. Se está marcado com o X, pode ser executado. O Windows não usa isso. O Windows o que usa é a extensão do ficheiro. Ou seja, como é que o nome do ficheiro acaba. Se acaba com um ponto .exe, quer dizer que pode ser executado. Ora bem, mais comandos úteis. RM e o ficheiro, ou o path para o ficheiro. Okay? Remove um ficheiro. Há opções para apagar diretorias, com as subdiretorias, para apagar todos os ficheiros, etc. MV, move um ficheiro de um sítio para o outro. Isto pode ser dentro de pastas ou dentro da mesma pasta. Também é o comando que é usado para dar outro nome a um ficheiro. Porque verdadeiramente, se pensarmos, se eu quiser mudar o nome do meu ficheiro de XPTO para ABC, isso é essencialmente mover o ficheiro XPTO para o ficheiro ABC. CP, copy, eu dou-lhe um ficheiro, dou-lhe um destino e ele copia. Faz uma cópia integral. Ok? Agora, estas funções quase todas, é raro nós queremos aplicá-las a só um ficheiro. Normalmente nós queremos apagar um conjunto de ficheiros, ou copiar um conjunto de ficheiros, ou mover um conjunto de ficheiros. Ok?
Portanto, como é que nós especificamos um fecheiro, ou como é que especificamos múltiplos fecheiros? Okay? Eu podia, por exemplo, o CP copia o fecheiro para dentro da outra diretoria, não é? o CP, sim, não pode ser na mesma diretoria, pelos teus olhos. Mas posso fazer uma cópia dentro da mesma diretoria. Por exemplo, se eu fizer cópia xpto.txt para abc.txt, ele vai criar uma cópia de xpto com o nome ABC. Ok. Se eu quiser copiar para uma diretoria, por exemplo, posso fazer xpto.txt, diretoria A, diretoria B, isto são barras mal feitas. Se eu não puser o nome do fecheiro neste caso, ele vai criar um xpto.txt na diretoria B, que está dentro da diretoria A. Certo? Pronto. Mas muitas vezes o que nós queremos é... Sim. Esta aqui? Se eu quisesse criar uma cópia de um fecheiro na mesma pasta, não é? Porque eu não podia fazer, por exemplo, copy xpto.txt ponto, lembram-se que o ponto quer dizer a mesma pasta, ele vai me dar erro, porque eu não posso copiar um fecheiro para cima dele próprio. Certo? Portanto, isto daria erro. Agora, eu posso criar uma cópia do fecheiro com outro nome. Era o que isto faria. Isto criava uma cópia do XPTO com o nome abc.txt. Ok? Agora, muitas vezes o que nós queremos é dizer respeito a vários fecheiros. Okay? Ou uma pasta inteira, ou todos os fecheiros que começam por A, seja lá o que for. Aí temos algo que se chama wildcards. Wildcards é uma maneira de nós expressarmos o nome de fecheiro que inclui variações. Por exemplo, se eu quisesse apagar todos os fecheiros de uma diretoria cujo nome acabasse em TR, eu podia fazer RM asterisco TR. Okay? O que é que isto vai fazer? Ele vai ver todos os fecheiros. O asterisco representa, é tipo o joker nas cartas. Pode representar qualquer coisa. Desde que acabe em TER, neste caso ele iria ser apagado. Ok? Por exemplo, ele neste momento, com isto, ele apagava um fecheiro chamado Walter, Alter, Enter, mas não apagava o fecheiro alternativa, mesmo que tenha ali ter. Porquê? Não acaba em. Se eu quisesse apagar tudo o que tivesse ter no nome, então teria de fazer asterisco, ter, asterisco. E se quisesse apagar algo que começasse a ter, tinha que pôr o Ter, asterisco. Exatamente. Estou a perguntar, este apagar, por exemplo, apago tudo que acaba em, isto conta com a extensão ou não? Sim. A extensão, eu vou falar mais sobre as extensões, mas a extensão hoje em dia é parte do nome do fecheiro. Mas às vezes nós podemos escolher ver ou não ver a extensão. Sim, mas é parte do nome do fecheiro. Ou seja, ele continua lá. Mesmo que tu não estejas a ver extensões, tu, quando estás a trabalhar na linha de comandos, tens de te referir ao fecheiro com a extensão. Ok, portanto, se eu puser apagar, por exemplo, xpto.py e tiver o rm asterisco to, o xpto.py não vai ser apagado. Não. Ou seja, a extensão é parte do nome. Então tinha que pôr xpto, não, tinha que supor rm.asterisco.py para apagar o xpto.py, basicamente. Tinhas de pôr asterisco.py ou asterisco.py. Tanto faz. O ponto não é relevante. Nesse caso. Ok? Agora, cuidado com as wildcards. Especialmente com os RMs. Porque é muito bom para apagar tudo. Sem perguntar nada a ninguém. Ok? É fácil fazer a geneira. Em shells mais sofisticadas, há wildcards mais elaboradas. Nomeadamente, o ponto de interrogação, o entre parênteses curtos, parênteses retos, por caracteres, ou o parênteses reto, não caracteres. O que é que isto quer dizer, estas várias coisas? Vamos ver aqui exemplos. Por exemplo, se eu tiver como nome do fecheiro vamos
falar do RM outra vez, A asterisco. Okay? Isto vai remover tudo o que começa pela letra A. Certo? Agora, se eu puser RM, A, ponto de interrogação, isto vai apagar todos os fecheiros que começarem por A e que tenham mais uma letra. Mas só isso. Mais uma letra ou um número, ou seja o que for. Ou seja, o fecheiro A1, AB, AD, todos estes fecheiros seriam apagados, mas o fecheiro A12 ou ADB não seria. Existe o comando A, dois pontos de interrogação? Sim, podias fazer, se quisesse só apagar os que têm 3 caracteres, podias fazer ARM, A, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Aí ele não ia apagar nem este, nem este, nem este, mas ia apagar estes dois. Hã? Muito cuidado a usar estas coisas. Okay? Aí é por isso que interfaces do utilizador às vezes são um bocado melhores do que fazer as coisas na linha de comando, por muito jeito que as linhas de comando deem. Enquanto o asterisco diz qualquer coisa, ou seja, funciona como tudo o que estiver depois, seja lá o que for, de 0 a mais caracteres, este é um caractere, tem de lá estar um, e só representa um, todas as permutações possíveis. Portanto, este caso aqui, este aqui, só remove coisas que tenham exatamente 2 caracteres no nome. Portanto, o A1, AB e AD seriam apagados, mas o A12 e o ADB não seriam, porque tem mais do que 2 caracteres. E esta terceira versão, até vou colorir isto de forma diferente, estes seriam apagados, mas esta terceira versão só apagaria estes 2. Porquê? Porque esta não faz match com isto. Tem 3 caracteres. Está a perceber? Ok? Portanto, isto é o ponto de interrogação. Outra coisa é o que está a seguir, o caracteres. O que é que aquilo quer dizer? Hã? Se tu meteres A, vai eliminar todos os ficheiros que existem para a letra A. Como? Se tu meteres parênteses rex e o A lá dentro, isto eu tentar adivinhar. Tu eliminas todos os ficheiros com a letra A. Não. O que faz é, se eu fizer RM, A, e agora vou abrir aqui aquele parênteses reto e vou escrever aqui dentro B e D. São opções. Ou seja, isto pode apagar o ficheiro AB, aliás, pode não. O A1 não vai apagar, não está cá. Agora o AB vai, porque é o AB. O AD também, AD. Ou seja, basicamente descreve opções de caracteres. Qualquer caractere, se eu quiser todos os nomes que comecem com um J maiúsculo e a seguir tenham um número. Ou seja, J1 é apagado, mas JA não. Sim? E se tivéssemos o ficheiro ABD também era apagado? ABD, não. Porque isto representa só um caractere. São opções para um só caractere. Se eu quisesse apagar todos os ficheiros com este formato, J e seguido de um dígito, mas não apagar o JA, por exemplo, eu podia fazer RM, J, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Podia simplificar isto. J, 0 a 9. Se eu quisesse 2 números, RM, J, 09, 09. E se quiseres fazer uma exceção? Tipo, querias apagar o 09 menos o 7? Das duas, uma. Ou usas aqui os critérios de exceção, ou tinhas de pôr todos aqui à mão e não ter o certo. Ou então, por exemplo, RM, J, 0 a 6, 8 a 9. E assim não inclui o 7. Não percebi a pergunta. Não metes nada no meio, fica o 06. Não é preciso. Porque ele está só à espera de um caractere. São sempre caracteres. O traço é um caractere especial.
Se quisermos usar um traço, fica mais complicado, porque aí temos de fazer RMJ barra menos. Mas pronto, isto são só detalhes, ok? Não estou a esperar que ninguém decore isto, eu próprio tenho de ver estas coisas todas as vezes e normalmente não acho grande ideia fazê-lo assim. Acho que prefiro normalmente, se eu precisar mesmo de apagar as coisas, acho que prefiro ir à interface e escolher. Diz, desculpa? Espera, estava a esperar. Também podemos fazer o remove J e A traço Z? Sim, funciona. Ou seja, também funciona, por exemplo, remove J de A a Z. E isto vai apagar todos os fecheiros, começarem com um J maiúsculo e a seguir tenham uma outra letra. Notar que letra maiúscula e minúscula são coisas diferentes. Ou seja, se quiséssemos qualquer letra, teríamos que pôr, por exemplo, assim. Ok? Não, calma. Repara, ele não interessa a ordem porque é só um caractere, ele só escolhe um deles. Portanto, esta aqui, só apaga este e este. Este aqui não é apagado por este. Okay? Porque é só um caractere. É dentro daquela lista de caracteres, escolhe um. Ok? Este aqui é exceto isso. Ou seja, se eu dissesse RM, J, abrir, não, isto é a negação, 09, ele apaga-me tudo que começar com J e não tem um dígito a seguir. Ok? Não foram responder. Tenho dúvida. Só ia perguntar rápido, nesse caso conta com o caso 85. Sim. Diz. Só tenho dúvida, era em que do J 0 a 9, 0 a 9, que é? Este aqui? Sim. Este basicamente é 2 caracteres. Ou seja, ele destrói tudo o que tenha tipo J15, J16, J92. Ele aí apaga todos, mas J3 ele deixa ficar. Ok. Tem que ter 2 caracteres. Depois do J. Ok? Pronto, há aqui mais uma data de coisas que algumas destas shells permitem. Agora, isto de vocês está sempre condicionado. Eu estou-vos a dizer coisas que funcionam no Bash, mas não funcionam necessariamente no PowerShell. E isso vocês já teriam de ver qual é que é as wildcards da PowerShell. Ok? Eu acho que por acaso funcionam, mas não costumo usar muito a PowerShell. Ok. Finalmente, extensões. Extensões é, muitos dos ficheiros que vocês que andámos a ver, eu tenho andado sempre a falar de coisas .txt. Okay? O Windows funciona muito à base de a extensão define a função. Okay? Isto não é obrigatório, ok? A extensão, ou seja, quando eu falo de extensão, estou a dizer que os ficheiros têm um nome, ponto, a extensão. Portanto, Walter.txt, txt é a extensão deste ficheiro. Okay? O Windows não só, mas o Windows usa muito isto. Está muito ligado à natureza do Windows. Os outros sistemas operativos aí foram um bocado eles atrás do Windows. Neste momento também usam muito. Porquê? Porque eu ter um ficheiro, eu posso ter, por exemplo, um ficheiro de imagem, um JPEG ou um PNG, que tem qualquer nome. Não é sequer relevante qual é que é a extensão. Aos olhos do computador. Só que as ferramentas que nós usamos no nosso dia-a-dia têm de conseguir compreender o que é que as coisas são. E das duas uma, ou tínhamos então sistemas que iam olhar para todos os ficheiros e iam perceber o que é que o ficheiro era, que é propenso a erros, e lento como ao raio. Vocês imaginem que tem uma pasta de 1000 ficheiros e o sistema operativo, cada vez que vocês abriam a pasta, tinha de carregar os 1000 ficheiros para ir ver se eram imagens, se eram sons, para pôr o ícone certo. Em oposição, o que é que o Windows faz? O Windows e a maior parte dos sistemas operativos olha para a extensão do ficheiro e decide em função disso. Claro que isso também é propenso a erros. Eu posso agarrar num TXT e mudar o nome para JPEG. Nada me proíbe. A não ser a polícia das extensões, mas eles estão um bocado de mãos cheias. Portanto, agora, é importante ter boas extensões. Okay? Normalmente são um conjunto de letras depois de um ponto.
Normalmente são 3, mas nada disto é obrigatório. Okay? Um fecheiro não precisa ter extensão e, principalmente, não precisa ter 3 letras. Isso é uma convenção que vem de tempos imemoriais, mas não é propriamente obrigatório. Eu posso ter extensões muito maiores ou mais pequenas. Por exemplo, o produto em que eu trabalho numa empresa, por exemplo, a extensão dos nossos fecheiros é MSDX. Tem 4 letras. Não há problema nenhum. Mas agora o Excel. Sim, o Excel é XLES-X. Hã? Sim. Esse só tem um. Sim, é só uma. O C++ tem 3. C++, o outro tem CS. Portanto, não é obrigatório 3. É comum, mas não é obrigatório e ninguém... Não há problema para ele, é indiferente. Ok? Muitas vezes isso está desligado nos vossos sistemas operativos. Eu, sinceramente, I'm not your dad, mas eu não vos obrigo a ligar isto, mas acho que é boa ideia vocês terem isto ligado, principalmente à medida que vão trabalhando mais com as coisas. Ou seja, é ir ao ecrã no Explorer ou View e ligar aqui o File Name Extension. Se não tiver ligado, vocês nunca veem as extensões no sistema operativo. Vê na linha de comandos, mas não vê no Explorer. Pronto. Extensões que são relativamente normais. TXT, JPEG, PNG, MP3, FBX, CS, H. Portanto, não há falta de extensões. E o que é que fazem? Ok? Nós vamos trabalhar muito com estas todas. Ok, mais alguns comandos, para termos uma ideia. mkdir e um caminho cria uma diretoria. rmdir e o caminho remove uma diretoria. O rm também pode ser usado para isto. São nomes diferentes para a mesma coisa. Cat e o nome do fecheiro mostra o conteúdo. Onde é que eu estou? Agora estou no Python. Eu tenho para aqui. Eu não sei o que tenho naquele teste. Vamos lá ver. Ok. Portanto, se eu fizer cat e o nome do fecheiro, ele diz-me, lê-me o que está lá dentro. Mostra-me o conteúdo. Reparem que ler o conteúdo quer dizer que não há nada que me impeça de escrever cat stencil 101.png. Obviamente que o resultado é só lixo, porque aquilo é um PNG, é um fecheiro binário, não tem representação em texto. E o cat é para ler fecheiros de texto. Ok? Há variantes do cat, duas em particular. Uma é o more, que faz página a página. Eu agora vou abrir aqui outra vez este fecheiro, because it's fun. Não, vou abrir um fecheiro, vamos à procura. Bolas. Esqueci-me desta parte. Só procuro num fecheiro. Com qualquer coisa que eu consiga ler, ok. Por exemplo, se eu fizer cat. Se eu fizer cat main.cpp. Reparem que eu nem consigo ver o que é que está lá para cima. Ele mostrou-me o fecheiro todo. Tinha de fazer agora aqui. Onde é que está o meu rato? Onde é que está o rato? Consigo encontrar o rato? Lá. Se eu fizer scroll, eu vejo o fecheiro, mas isso não dá muito jeito. Portanto, eu podia usar o more e a mesma coisa, main e o nome do fecheiro. Aí o que acontece? Command not found. Bom, apaguei. E o less? Também não está cá?
O Less funciona curiosamente. Ora, bem, o More o que fazia era a mesma coisa, mas parava em cada página, se eu não tivesse desinstalado por algum motivo. O Less ainda é melhor, porque o que faz é que me permite andar caractere a caractere e permite-me andar para trás também. Ou seja, para a frente e para trás, no fecheiro. Para eu sair, carrego no quê? De quit. Ok, temos então o grep. O grep dá imenso jeito, dá um bocado de trabalho e eu estaria a mentir se dissesse que sei de cor todas as funções do grep. Não sei, todas as vezes que preciso de usar o grep tenho de ir à net ver como é que se usa o grep. Okay? Agora é extremamente útil porque o grep permite-me procurar coisas dentro de ficheiros. Padrões. Okay? Por exemplo, um exemplo é grep -i e entre pelicas, qual é que é o texto que nós queremos procurar e a partir de onde, é por isso que está ali aquele ponto no fim. Isto vai procurar dentro da pasta onde eu estou, todos os ficheiros que têm lá dentro aquele texto, exatamente escrito daquela forma. O -i que está ali no início, quer dizer que eu não quero saber se está em maiúsculas ou minúsculas. Portanto, eu ia procurar em todos os ficheiros. Mas procurar coisas exatamente, a maior parte das vezes não dá grande jeito. Portanto, vamos ver aqui um outro caso. O -r neste caso quer dizer que eu quero procurar não só na pasta onde eu indiquei, que neste caso é que eu estou, mas todas as subpastas que ele tiver. E as subpastas dentro dessas subpastas, etc. E o -e quer dizer que o que eu vou pôr a seguir não é para procurar o texto exatamente, é para usar o que se chama uma expressão regular. E o que é uma expressão regular? Neste caso, funciona mais ou menos da mesma forma que isto. Ou seja, neste caso ele vai procurar o texto que seja um C, seguido de um dígito de 0 a 3, portanto, 2, por exemplo, seguido de um dígito de 4 a 6, seguido de um dígito de 7 a 9, seguido de um dígito hexadecimal. Okay? E ele ia-me aparecer uma lista de todos os ficheiros onde isto estaria. Se eu tentasse isto, por exemplo, noutro ficheiro, não seria apanhado. Porquê? Porque o primeiro dígito tem de ser entre 0 e 3. E aqui é o 5. Ok? Okay? Isto é só para vos dar uma ideia. Isto há muitos mais comandos, há muito mais coisas que se podem fazer. A ideia é simplesmente vocês estarem mais familiarizados. Vocês em LP1, por exemplo, vão andar a compilar programas na linha de comandos. Portanto, vocês têm de perceber como é que a linha de comandos funciona. Ok? Portanto, a ideia é perceber que isto existe e como usar. Pelo menos vocês sabem para o que é que estão a olhar quando alguém vos mostra. Isto é muito útil para mostrar, em particular, fazer a automatização de tarefas. Okay? E a automatização de tarefas é importante. Okay? Eu, por exemplo, num jogo simples, um jogo que eu trabalhei há uns anos, Strikers Edge, eu tive de automatizar o meter nas lojas todas. Porque nós tínhamos o jogo em versão Windows, Mac, Linux, PlayStation. Tínhamos para Windows, Mac e Linux, além do jogo em si, tínhamos a demo. E cada vez que nós corrigíamos um bug ou qualquer coisa, nós tínhamos de pôr isto tudo nas lojas todas, no Steam, no GOG, etc., para ficar disponível em todo o lado ao mesmo tempo. Epá, e ninguém, por muito que pareça fascinante, isto não parece fascinante para ninguém, para estar a entrar dentro do web interfaces, em todas estas coisas, e agora vou fazer upload, agora do Windows, agora vou fazer upload do Mac, com o tempo todo que isto demora, etc., perdia-se facilmente várias horas nisto. O que eu fiz, por exemplo, foi um sistema deste género, usando aqui um conjunto de scripts, que o que fazia é, ok, já temos uma versão nova, carregava num botão e aquilo metia as coisas certas nos sítios certos, mudava os números de versão, mudava textos, etc., etc., e espalhava por todo o lado. E em vez de eu perder 3 ou 4 horas cada vez que tínhamos uma versão nova, eu só carregava num botão e 1 hora depois ia ver se havia erros.
bastante mais fixe. Ensinavas isso à Microsoft? Hã? Ensinavas isso à Microsoft? Eles têm sistemas deste género. Chamam-se, isto tem um nome, chamam-se CIs, Continuous Integration. São sistemas que normalmente até estão casados. Vocês vão ter aulas em que vão falar do Gira, Gira com J, Jesus. que é um sistema de helpdesk / bug reporting, etc., para criar novos lançamentos, etc., para gerir trabalho, essencialmente. E estas coisas já estão todas muito integradas umas com as outras. Ainda assim. Ok. Ora bem, então agora vamos falar de documentação. Toda a gente adora documentação. Ok? Em todos os projetos com o mínimo de envergadura existe uma necessidade de comunicar, okay? Entre os vários membros das equipas, mas não só. Okay? Vocês têm de comunicar com potenciais investidores. Vocês têm de comunicar com o pessoal das revistas. Vocês têm de comunicar com influencers. Vocês têm de comunicar. Infelizmente, e acredito que ninguém tem tanta pena disso como eu, fazer jogos não é simplesmente bater no teclado até sair uma coisa do outro lado. Okay? Tem todo um conjunto de tarefas que é necessário fazer. Sou uma charupada, pelo menos para mim, mas that's how it is. Portanto, existe esta necessidade de comunicar. A não ser que vocês estejam a fazer jogos só para o vosso próprio umbigo, e se estão, ótimo, é divertido, há mesmo, já fiz muito jogo para o meu próprio umbigo, regra geral são maus, mas existem. Mas esses não é preciso comunicar, tudo o resto é preciso sempre comunicar. Okay? E se é preciso comunicar, é preciso de alguma forma escrever. Ok? Às vezes até há necessidade de comunicar, mesmo nesses projetos do umbigo, há necessidade de comunicar connosco próprio dali a umas semanas. Eu não me lembro do código que escrevi há 2 meses atrás. Ok? Às vezes eu não me lembro do código que escrevi tipo 2 dias antes. Portanto, deixar notas, deixar comentários, deixar documentação para o meu future self conseguir entender-se ajuda bastante. Vocês não se esqueçam que um projeto a sério de jogos pode ser algo que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil linhas de código, por exemplo. Portanto, é quase impossível um ser humano normal lembrar-se de tudo. Portanto, dá jeito de escrever. Agora, existem vários tipos de documentação. Ok? Por exemplo, documentação de requerimentos, em que nós dizemos, um cliente diz-nos, eu quero um jogo que é assim, assim, alçado. Um Game Design Document, que deveria representar a Bíblia ou a soma de todo o vosso conhecimento acerca do jogo que estão a fazer. Listas de assets para saber que arte é que é necessário fazer, ou o que é preciso subcontratar a um músico, etc. Documentação arquitetural, já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Manuais do utilizador, super divertido. Toda a gente adora escrever manuais do utilizador, mas é obrigatório, às vezes. Documentação de código, que é a coisa que os programadores mais detestam no mundo, etc. Okay? Todos estes tipos de documentação têm objetivos e públicos diferentes. Okay? O requerimento, por exemplo, é escrito pelo cliente, na teoria, ou por alguém perto do cliente, e o objetivo é os developers. Enquanto, por exemplo, o Game Design Document é escrito de developers para developers. Uma asset list pode ser de um developer ou de um game designer para um músico. A documentação de código é de programador para programador. E por aí em diante. Infelizmente, documentação é algo que é extraordinariamente descurado. Se vocês procurarem menos de documentação, são milhares. Milhares. Ok? Infelizmente isto é verdade. É engraçado que é verdade particularmente este último. Ok? Não escrever documentação às vezes sacrifica-nos muito, muito tempo. Diz. Não, estava a dizer. Pensei que estavas a dizer. Estavas a perguntar uma coisa. Mas você tem que escrever, é só ler. Sim, mas pronto. Bandida. 3 anos de curso já te deu a amargura própria. Pronto.
Oh, young summer child. Ok, agora, há 4 tipos de documentação que são muito importantes em jogos. Requerimentos, ok? Normalmente isto é o Game Design Document, em boa verdade. É onde nós escrevemos o que é o nosso jogo, qual é que é a nossa ideia, quais é que são os objetivos que nós tínhamos quando nos construímos. Nós estamos a fazer isto porque somos uns mercenários e alguém nos encomendou um jogo, ou porque tivemos uma ideia ótima naquele sonho e queremos implementar e experimentar a ver se funciona. Ok? Isto é o Game Design Document. Vocês vão terem nas várias cadeiras de Game Design, vai-vos ser martelado na cabeça a necessidade disto e hão de chegar ao 3º ano e ainda não saber escrever isto em condições. É uma tristeza. Provem-me que eu estou errado. Que isto vos dê raiva para provar que eu estou errado. Documentos de arquitetura. Isto descreve a estrutura do sistema sob um ponto de vista técnico. Okay? Aqui a arquitetura não estou a falar de prédios. Okay? Estou a falar da maneira como as peças estão interligadas. E estou a falar sob uma perspectiva técnica. Okay? Não é o que é que cada partezinha do vosso sistema faz. É como é que o sistema de buffs se liga com o sistema de feitiços. Quais é que são as peças, quais são as mensagens, como é que as coisas se interligam. Okay? Este documento raras vezes é escrito, infelizmente, e de quase todas as vezes que é acrescentado alguém numa equipa, o discurso é normalmente, dava mesmo jeito que alguém tivesse escrito aquele documento. Porque quer dizer que há um sénior que vai perder imenso tempo sentado ao lado de um júnior a explicar-lhe aquilo. Que era muito mais fácil dizer, vai ler o documento. Ok? Portanto, isto é o documento de mais alto nível, estruturas, módulos utilizados, como é que eles interagem. Isto é muito importante, então, quando se acrescenta alguém numa equipa, o que se chama o processo de onboarding. Este documento é ultra útil, mas infelizmente é raro escrever-se. Uma tragédia. Ok? E isto faz perder imenso tempo não existir. Ok? Porque não só durante o onboarding, porque existe uma coisa que se chama dinamismo no local de trabalho, que é, há um tipo que sabe muito bem como é que funciona o software. Isto acontece em todas as empresas, seja de jogos, seja não de jogos, etc. Há um tipo que sabe muito bem como é que funciona o produto todo. E um dia destes, esse tipo vai ficar chateado e vai sair da empresa. E depois há mais 3 gajos que sabem mais ou menos como é que as coisas funcionam. E portanto, cada vez que sai o tipo importante que sabe tudo, perde-se todo o conhecimento que ele tinha. Se tivesse num documento, isso não acontecia. Se calhar é por isso que não se escreve. Okay? Depois, temos o documento técnico. É complementar ao documento da arquitetura, é mais ligado aos elementos individuais. Por exemplo, se eu há bocadinho falei de que o sistema de buffs liga-se com o sistema de spells de uma certa maneira, e isso vai para o documento arquitetural, no documento técnico é onde nós descrevemos como é que é o sistema de spells e como é que é o sistema de buffs, individualmente. Quais é que são as possibilidades, etc. Isto muitas vezes está casado ao Game Design Document, ok? Não estamos a falar de como é que funciona o sistema de spells, não é que em 1000 anos antes da nossa história começar, a deusa da magia criou a Fireball e a da Prime Spark ou qualquer coisa do género. Não é isso que eu estou a falar. Isso é para o Game Design Document. Isto é, eu uso uma estrutura para guardar cada dado sobre o ficheiro. É um scriptable object que tem, ou seja, são detalhes técnicos sobre implementação. Depois temos a documentação de código. Documentação de código já se vai fazendo qualquer coisita, que é basicamente, muitas vezes pode substituir a documentação técnica. Não é necessário se o nosso código tiver documentação suficiente, a documentação técnica não é necessária, que é no decorrer do código, nós devemos ver como é que isto se faz, etc., mas escrever o que é que cada bocado elemento faz, ou com que elementos é que ele interage, etc. Agora, até ao final do vosso curso, vamos olhando sob um ponto de vista muito mais pragmático, até ao final do curso, vocês vão ter de entregar imensa documentação. Ok? Game Design Documents, Asset Lists, documentação técnica nas cadeiras mais de engenharia,
moodboards em arte, etc. Ou seja, vocês vão ter de andar sempre a entregar alguma documentação. Okay? E nós standardizamos aqui no curso de forma a que a maior parte da documentação é para ser entregue em Markdown. E o que é Markdown? Markdown é um formato de texto de markup com foco em ser simples e fácil de usar. O que é um markup? São em que nós acrescentamos notas no meio do texto. Ou seja, ao invés de simplesmente escrever texto corrido, é um pouco mais sofisticado que isso. Escrevemos texto corrido e acrescentamos notas, de alguma forma, que podem fazer coisas desde mudar a cor do texto ou o tamanho da letra, como ligar um pedaço de texto a outra secção no mesmo documento. Okay? E o Markdown é um formato particularmente simples. Okay? Há formatos muito complicados como HTML. Isso também é um formato de markup. Só que o HTML é muito complicado e, regra geral, é overkill. O Markdown está feito para formatar texto, imagens e ligações, links entre as coisas. Este ficheiro, isto é um formato de texto normalíssimo, normalmente com a extensão MD, e há depois aplicações que podem agarrar nisto e transformar isto para aparecer na web, em HTML ou em PDF, ou seja, no que for. Eu não estou interessado nesta parte, eu estou interessado no escrever o documento. Porquê? Porque eu, por exemplo, quando vocês me entregarem documentos em Markdown, eu nem sequer vou convertê-los a nada. Vou agarrar, abri-los no Visual Studio Code, abrir a janela de preview e ver diretamente. Ok? Ser um ficheiro de texto puro vai ajudar com o merge do Source Control, que é uma coisa que vai ser importante para nós mais à frente. Temos aqui um exemplo de Markdown. Isto foi do professor Phil do ano passado. Basicamente, aquilo é o texto, é o que está no ficheiro de texto. E isto é o que apareceu no GitHub, automaticamente. Ok, temos então aqui os números, é só as linhas, é porque tirei um print para se conseguir ver. Ali na linha 9 temos 2 cardinais antes de começar. Isso quer dizer que é um título de nível 2. E é por isso que regras do jogo ali aparece maior e em bold. Depois a seguir, o jogo Snakes and Ladders e temos 2 asteriscos à volta de Snakes and Ladders. Isso quer dizer que aquele pedaço de texto é bold. Estou a reparar que é tudo muito à base de continuo a conseguir ler o texto, praticamente todo corrido, sem precisar de o ver, mas consigo formatá-lo. A seguir, temos então aqui um link para uma imagem. Os links para as imagens vão ser mais complicados para mim para obter, porque eu tinha que sempre publicar a imagem a algum sítio para poder aceder ao link dela depois. Como depende. Ela tem de estar acessível, ok? Mas normalmente consegues mesmo no espaço local, desde que esteja no mesmo path. Não pode ter o path completo. Ok? Também temos aqui, por exemplo, uma secção que aparece aqui como um hyperlink. Ok? Isto é só um exemplo. Agora, vamos ver aqui algumas das coisas que é possível fazer. Novamente, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês percebam o que dá para fazer e, mais ou menos, se tiverem de fazer uma procura, pelo menos conseguem ir ao PowerPoint e ver. Ok, temos cabeçalhos. Okay? Quantos mais cardinais temos, mais pequeno é o cabeçalho. Okay? Portanto, temos ali um header de nível 1, que é o maior deles todos. 2 é um header de nível 2 e por aí em diante. Reparem que só afeta o que está na linha. O que está por baixo continua do tamanho do texto normal. Certo? Depois temos tipos de texto. Podemos definir itálico, usando um asterisco, bold, 2 asteriscos, strike-through com 2 tildes. Se quisermos meter um tipo de citação, ou seja, ficar ali com aquela cor um bocadinho diferente, etc., começamos com um sinal menor. E se quisermos começarmos com uma aplica, podemos pôr um pedaço de código que é formatado desta forma, com uma fonte que é boa para formatar código, ou seja, que todos os caracteres têm o mesmo tamanho. Ok? E é respeitado verbatim. Ou seja, o que lá está não é interpretado de forma nenhuma. Links. Basicamente eu posso escrever um texto sobre o que eu quero que o texto do link diga e a seguir, entre aspas, meter qual é que é
para onde é que eu quero mandar. Portanto, aquele link, neste caso, manda-me para o lusofona.pt. Por baixo vemos uma imagem que é exatamente igual a um link, a única diferença é que leva um ponto de exclamação no início. Ok? Este path é relativo, ou seja, aqui nós temos um path e ele é relativo ao sítio onde está o fecheiro de Markdown. Portanto, eu podia ter as imagens todas dentro de uma diretoria, mas tinha de pôr uma diretoria images, então tinha de escrever images barra, etc. Como nós falámos. Ok? Markdown também permite fazer listas. Reparar que é sempre com o asterisco, começamos um nível. E a indentação, ou seja, quantos espaços pomos por baixo, é que define o quão para dentro está. Ok? Markdown também permite fazer tabelas, também dá algum jeito. Ok? Mas espera, este texto não é tipo nós para ser itálico ou cebola? Sim, mas temos de começar e acabar num caso. E o texto está no meio colado. Ali tens um espaço entre o texto e o ponto. As tabelas são basicamente barras, para definir quantas colunas é que temos e o que é que queremos no cabeçalho. E depois, a seguir, podemos pôr ali uma linha para definir o que é um header. Portanto, no princípio começamos coluna 1, coluna 2, coluna 3. Reparem que a primeira coluna, que é esta aqui, eu não pus texto. Depois, em baixo, tem 4 colunas com riscos. Portanto, isto é só para eu dizer que é esta separação. E depois, a partir daí, tem as várias linhas com os valores. Ou seja, tenho que ter sempre aquele número. Se eu começo com 4 colunas, tenho de acabar com 4. Tenho que ter sempre 4 colunas. Ok? Ok. Agora, uma extensão relativamente recente no Markdown também nos permite fazer gráficos. O professor Fachada gosta disto particularmente. Portanto, se querem agradar o professor Fachada, é nos relatórios meter muitos diagramas em Markdown. Ok? E uma das maneiras, neste momento, para fazer isto é usando uma coisa que se chama Mermaid. Mermaid permite fazer gráficos de uma série de tipos diferentes. Ok? Por exemplo, aquele diagrama ali é só o resultado disto. Ou seja, temos um flowchart. Temos de começar, quando queremos usar o Mermaid, temos de começar com 3 clicas Mermaid e acabar com 3 clicas. E no meio é que está a descrição daquilo que queremos fazer como gráfico. A seguir, neste caso, nós temos de fazer um flowchart. LR quer dizer que é da esquerda para a direita. Também podia ser RL, se quisesse right to left, ou TB, top to bottom, ou BT, bottom to top. Pronto. Por exemplo, aqui eu estou a definir o primeiro ponto. Ou seja, eu criei ali um nó vazio que se chama ID1 e que liga com o nó A. O nó A, neste caso, é isto. Porquê? Eu defino aqui a seguir o nó A. O nó A tem o texto Player Inside. Estão a ver? A seguir, tem esta transição aqui, em que eu vou do A, que já estava lá definido. Isto é um nome, ok? Eu podia chamar-lhe Walter, Chouriço, Salsicha. Era exatamente igual. Eu estou aí do A e tenho ali uma ligação, que neste caso eu chamo-lhe true, mas não precisa ser true. Novamente, podia ser qualquer texto que eu lá quisesse meter. Ele simplesmente vai agarrar naquilo que está ali e vai por aqui. Vai escrever. Literalmente. E vai do A para o true para um nó B, que eu estou logo a dar o nome. Chama Random Decision 4 segundos. Porque foi como eu lhe apetecer. O texto que eu apeteci pôr lá dentro. Okay? Aquele true diz respeito àquilo que está ali. Este barra N que está aqui no meio não aparece aqui em lado nenhum, simplesmente faz este Enter aqui. Faz com que isto vá para a linha de baixo. Okay? A seguir, é a mesma coisa. Eu tenho aqui o A com false vai para patrão. Eu podia pôr aqui mais um A a dizer maybe, que ia para um D, e por aí em diante. Ou seja, isto é muito bom para fazer diagramas corridos.
Para que isto, por exemplo, pode ser útil? Se vocês quiserem descrever como é que vai funcionar a inteligência artificial de um personagem, no vosso game design document, etc. Okay? Isto é muito mais fácil do que estar a ir para o Word ou ir para o Draw.io e andar ali. Porque lá está, o que é que acontece normalmente com as coisas que um gajo faz no Draw.io? É que depois a seguir ninguém quer ir alterar e o diagrama fica desatualizado. Aqui é mais fácil, porque isto é só mudar texto. Ok? Eu organizo por si próprio ou não? Organiza tudo por si próprio. Às vezes não é a melhor organização do mundo, mas, regra geral, é melhor do que nada. Ok, outro tipo de gráficos. Eu agora não vou entrar em tanto detalhe, para depois, se quiserem ir ver ao marmeiro. Temos aqui o tipo de género Sequence Diagram, que permite fazer este tipo de coisas, que são bons para ter uma ideia de como é que a transmissão de mensagens funciona. Seja num caso de um diálogo com múltiplos participantes, seja mensagens a nível de networking num jogo. Okay? É simplesmente um documento em que podemos definir participantes. Ele aqui definiu 2 participantes, mas ele refere aqui um terceiro, ou seja, se ele encontrar um participante que não conhece, ele não se faz de problemático. Põe-o lá e pronto. E podemos dizer como é que queremos fazer mensagens, podemos até inclusive fazer este género de loops dentro de mensagens, etc. É bastante completo. Também temos este género de gráficos, isto dá às vezes jeito para os documentos de planeamento, um diagrama de Gantt, ou seja, neste caso podemos dizer que temos uma tarefa, depois dessa tarefa temos outra tarefa, podemos ter secções, podemos pedir que ele faça uma calendarização, mas por exemplo, espera aí. Acho que ele só pôs fins de semana porque eu queria fazer excludes weekends. Pronto, ele está só a excluir os dias de semana. Só se trabalha ao fim de semana neste projeto. Mas pronto, a ideia é esta. Temos então aqui diagramas, este é pontos garantidos com o professor Fachado, que é um diagrama UML para definir classes. Isto tem a ver com coisas muito mais técnicas, depois vão de aprender a fazer isto em condições. E há muito mais gráficos. Isto são tudo coisas que o Marmite consegue fazer. Desde pie charts, mind maps, coisas do género. Ok? Isto é só ir à documentação do Marmite e ver o que é que faz. Está aqui o link. Pronto. É assim, tentem, às vezes, especialmente nos documentos de game design, uma imagem vale 1000 palavras. Okay? Vocês podem começar a descrever todo Há coisas que um diagrama explica tipo, imediatamente. Por exemplo, explicar esta coisa toda. Obviamente que eu consigo agarrar nisto e explicar isto com texto. Então, se a inteligência artificial do meu jogo é se o jogador, se o inimigo vir o jogador, então vai tomar uma decisão em 4 segundos e que essa decisão pode ser atacar ou ficar parado. Mas também se não vir o jogador, então vai patrulhar. Já viram o bloco de texto que isto é e compreender isto a ler? Eu tenho de ler isto várias vezes até interiorizar. Aliás, provavelmente se a mim me dessem uma coisa deste género, a primeira coisa que eu fazia era ir buscar uma caneta e um papel e começar a fazer um diagrama. Aqui temos logo o diagrama. Isto é suportado não só... eu uso isto com o Visual Studio Code. Aliás, tudo isto foi feito diretamente no Visual Studio Code e a tirar prints. Desde que se instale os módulos de Markdown e de Mermaid, que eu tenho aqui os... Não, está aqui. Vocês podem experimentar isto tudo no stackedit.io/app, podem escrever diretamente e ver os resultados, funciona. Mas eu normalmente uso isto com o Visual Studio Code, com estes dois, com estas duas extensões. E com isto eu consigo ver logo imediatamente o resultado, ou seja, estou a escrever e estou a ver o diagrama a aparecer ao meu lado, não preciso de andar a esperar que aquilo faça qualquer coisa, aparece, por exemplo. Portanto, muito prático. E pronto, acabámos a aula por hoje. Só demorei 2 aulas a dar aquilo que tinha previsto para uma, mas espero que tenham apreciado. Se tiverem dúvidas, já sabem. Eu preciso... Espera! Faltou uma coisa importantíssima, que é eu fazer chamada.
Hã? O atuação social lá não precisa fazer propriamente os testes, né? Não. Nem os projetos propriamente. Não. Não.